Fernanda Melchiona zomba de Nicolas Ferreira, e sua resposta se torna o assunto do momento. O cenário estava preparado, o auditório principal da Câmara dos Deputados estava lotado como raramente se via. Jornalistas se acotovelavam nos espaços designados para a imprensa. Câmeras posicionadas estrategicamente capturavam cada ângulo do plenário. Nas redes sociais, a transmissão ao vivo já acumulava centenas de milhares de espectadores antes mesmo do início da sessão. O tema da vez era a controversa PEC da Renovação Educacional, que prometia transformar radicalmente o sistema de ensino brasileiro. De um lado do plenário, a deputada Fernanda Melchiona organizava suas anotações com expressão séria. Conhecida por sua oratória afiada e posições firmes à esquerda, ela era uma das principais opositoras da proposta. Do outro lado, o deputado Nicolas Ferreira conversava tranquilamente com assessores. Seu semblante calmo contrastava com a tensão que pairava no ambiente. Esta será uma sessão histórica, comentou o presidente da Câmara ao verificar o quórum. Peço a todos os presentes que mantenham o decoro parlamentar, pois o Brasil inteiro nos assiste. O burburinho diminuiu quando a deputada Fernanda Melchiona foi chamada à tribuna. Ela ajustou o microfone, olhou diretamente para as câmeras e começou com voz firme. Presidente, colegas deputados, cidadãos brasileiros que nos assistem. Estamos diante de uma das propostas mais perigosas já apresentadas nesta casa. Uma proposta que, sob o disfarce de renovação, ameaça destruir décadas de construção da educação pública brasileira. A câmera capturou o momento em que Nicolas Ferreira ergueu levemente as sobrancelhas, mantendo sua expressão neutra, enquanto fazia anotações em seu tablet. O ataque direto, após detalhar por 15 minutos sua visão sobre os riscos da proposta, Fernanda mudou sutilmente o tom de sua fala. Seu olhar se fixou diretamente em Nicolas Ferreira. É particularmente irônico, senhor presidente, que um dos principais defensores desta proposta seja alguém que construiu sua carreira política fazendo vídeos para adolescentes nas redes sociais. Sua voz carregava um tom de deboche evidente. Talvez o nobre colega Nicolas Ferreira confunda educação com entretenimento, assim como confunde política com influência digital. Um murmúrio percorreu o plenário. As câmeras imediatamente focaram no rosto de Nicolas, que permaneceu impassível, enquanto educadores com décadas de experiência, pedagogos renomados e especialistas em políticas educacionais são ignorados. Continuou Fernanda elevando a voz. Temos que ouvir teorias educacionais elaboradas por quem aparentemente acredita que o futuro da educação está em vídeos de 30 segundos no TikTok. Risos contidos ecoaram pelo plenário. Um deputado aliado de Nicolas pediu questão de ordem, alegando ofensa pessoal, mas o presidente negou, argumentando que se tratava de debate político. Sinceramente, prosseguiu Fernanda, agora visivelmente animada pela reação que provocava, espero que o colega entenda que política educacional é algo complexo, não é como gravar um vídeo reagindo a alguma polêmica da semana. Requer estudo, compromisso e, acima de tudo, respeito pela ciência e pelos profissionais da educação. Ela então brandiu um grosso volume impresso. Tenho aqui pareceres de dezenas de instituições educacionais que alertam para os riscos desta proposta, mas talvez o deputado Nicolas prefira ignorá-los em favor de suas próprias pesquisas no YouTube. A galeria, apesar das advertências do presidente, reagiu com aplausos. Os apoiadores de Fernanda sorriam abertamente, enquanto os aliados de Nicolas pareciam desconfortáveis. Para concluir, senhor presidente, disse Fernanda olhando diretamente para Nicolas, sugiro ao nobre colega que dedique menos tempo a criar conteúdo viral e mais tempo a estudar políticas públicas efetivas. A educação brasileira merece esse respeito. O silêncio antes da tempestade, quando Fernanda retornou ao seu assento, recebeu cumprimentos calorosos de seus correligionários. O presidente da sessão anunciou então, com a palavra, o deputado Nicolas Ferreira para a réplica. O burburinho no plenário cessou abruptamente. Nicolas se levantou lentamente, organizou alguns papéis e caminhou até a tribuna sem pressa.
Seu rosto não revelava qualquer sinal de irritação ou constrangimento. Agradeço, senhor presidente. Começou Nicolas com voz calma e medida. Primeiramente, quero agradecer à deputada Fernanda pela manifestação. É sempre enriquecedor ouvir diferentes perspectivas nesta casa. A câmera capturou a expressão de surpresa no rosto de Fernanda. Claramente, ela esperava uma reação mais inflamada. A deputada dedicou grande parte de seu tempo a falar sobre minhas atividades nas redes sociais e muito pouco sobre o mérito da proposta em discussão, continuou Nicolas, mantendo o tom sereno. Entendo essa estratégia. É mais fácil atacar o mensageiro quando se tem dificuldade em refutar a mensagem. O plenário permanecia em silêncio absoluto. Jornalistas que antes conversavam entre si, agora prestavam total atenção. A virada estratégica. Mas vamos aos fatos, prosseguiu Nicolas, agora com um tom mais enfático. Já que a deputada mencionou estudos e ciência, temas que aprecio profundamente. Ele então começou a retirar uma série de documentos de sua pasta. Tenho aqui o relatório completo da OCDE sobre as melhores práticas educacionais mundiais. Coincidentemente, ou não, muitas das propostas que defendemos nesta PEC estão alinhadas com as recomendações internacionais. Nicolas passou a detalhar ponto por ponto como a proposta incorporava elementos de sistemas educacionais bem-sucedidos da Finlândia, Singapura e Canadá. A deputada mencionou o respeito pelos profissionais da educação. Concordo plenamente. E é justamente por isso que esta proposta destina 70% do novo fundo educacional diretamente para a valorização salarial dos professores. Algo que, curiosamente, não foi mencionado em sua fala. A câmera focou brevemente em Fernanda, que agora folheava rapidamente seus documentos, como se procurasse confirmação daquela informação. Quanto à minha presença nas redes sociais, continuou Nicolas com um leve sorriso, sim, utilizo plataformas digitais para me comunicar diretamente com a população. Considero isso uma extensão natural do dever de transparência que temos como representantes eleitos. Ele fez uma pausa calculada antes de prosseguir. Mas talvez o mais interessante seja notar como essa crítica revela uma contradição fundamental no discurso da nobre colega. Por um lado, defende a democratização do acesso ao conhecimento. Por outro, critica os meios que permitem que esse conhecimento chegue a pessoas que normalmente não teriam acesso aos debates desta casa. Um burburinho de aprovação começou a surgir de diferentes pontos do plenário. A revelação surpreendente. Agora gostaria de abordar um ponto específico, disse Nicolas, seu tom agora mais grave. A deputada mencionou pareceres de instituições educacionais. Tenho grande respeito por essas instituições e seus especialistas, tanto que, antes de defender esta proposta, fiz questão de me reunir com dezenas deles. Nicolas então pegou seu tablet e o exibiu para o plenário. Tenho aqui algo que talvez surpreenda a deputada Fernanda e muitos dos presentes. São e-mails e registros de reuniões que tive com mais de 50 educadores, incluindo professores de escolas públicas de todas as regiões do país. A imagem do tablet foi ampliada nas telas do plenário, mostrando fotos de Nicolas em rodas de conversa com professores em salas de aula simples em diferentes estados brasileiros. Enquanto alguns colegas discutiam a educação brasileira em gabinetes refrigerados de Brasília, eu passei os últimos 6 meses visitando escolas em periferias, zonas rurais e comunidades indígenas. Ouvi diretamente dos professores e alunos quais são seus maiores desafios. As imagens continuavam a passar, mostrando Nicolas conversando com professores, sentado no chão com crianças em uma escola rural, observando aulas em diferentes contextos. E sabe o que mais me impressionou, deputada Fernanda? Como esses profissionais, que estão na linha de frente da educação brasileira, estão sedentos por mudanças, não por ideologias, sejam elas de esquerda ou de direita, mas por soluções práticas para problemas reais. O testemunho inesperado, Nicolas então fez um gesto para a galeria. Uma senhora de aproximadamente 60 anos, de aparência simples e cabelos grisalhos, se levantou. Aquela senhora é Dona Conceição, professora há 37 anos na rede pública de Minas Gerais.
Ela me procurou após uma de minhas visitas à sua escola para compartilhar suas experiências. Com a permissão do presidente, gostaria que todos aqui ouvissem o que ela tem a dizer. O presidente, após um momento de hesitação, assentiu. Um assistente levou um microfone até Dona Conceição. Boa tarde, começou ela com voz firme, apesar do evidente nervosismo. Sou professora de ciências no ensino fundamental e médio há quase 4 décadas. Vi sistemas educacionais irem e virem, promessas serem feitas e esquecidas. O plenário ouvia em silêncio respeitoso. Quando o deputado Nicolas visitou nossa escola, confesso que fui com preconceito. Pensava que seria apenas mais um político em busca de fotos para a campanha. Mas ele passou o dia inteiro conosco. Assistiu aulas, conversou com os alunos, almoçou na nossa mesa simples e principalmente ouviu. Realmente ouviu nossas angústias e sugestões. Dona Conceição ajeitou os óculos antes de continuar. Depois disso, recebi por e-mail as primeiras versões desta proposta que vocês discutem hoje. Li cada linha e enviei meus comentários, assim como fizeram dezenas de colegas, e para minha surpresa, nossas sugestões foram incorporadas. Pela primeira vez em minha carreira, senti que um projeto educacional realmente levou em conta a voz dos professores. A câmera mostrou brevemente o rosto de Fernanda Melchiona, que parecia genuinamente surpresa com aquele testemunho. Não estou aqui defendendo o partido A ou B, concluiu Dona Conceição. Estou defendendo uma proposta que, finalmente, parece ter sido construída a partir da sala de aula, e não de gabinetes políticos. O argumento final, quando Dona Conceição retornou ao seu assento sob aplausos contidos, Nicolas retomou a palavra. Agradeço a Dona Conceição e às centenas de professores que contribuíram diretamente para esta proposta. Este é o verdadeiro respeito pelos profissionais da educação que tanto mencionamos aqui. Nicolas então olhou diretamente para Fernanda. Deputada, a senhora mencionou meus vídeos nas redes sociais como se fossem algo vergonhoso. Permita-me explicar por que os faço. Enquanto muitos de nós ficamos presos nas bolhas de Brasília, milhões de brasileiros não têm ideia do que acontece aqui. Meus vídeos são uma tentativa de traduzir, em linguagem acessível, debates complexos como este. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. E talvez essa seja a diferença fundamental entre nossas visões de política. Enquanto alguns veem as redes sociais como plataformas para confrontos ideológicos, eu as vejo como ferramentas de democratização da informação. Enquanto alguns veem os cidadãos comuns como massas a serem conduzidas por uma elite intelectual, eu os vejo como parceiros na construção de políticas públicas. O plenário reagiu com murmúrios de aprovação. Até mesmo alguns deputados da oposição pareciam contemplar suas palavras. Esta proposta de renovação educacional não é minha, nem do meu partido. É uma construção coletiva com a participação direta daqueles que estão nas salas de aula todos os dias. Se há algo revolucionário nela, não é seu conteúdo, mas seu método de elaboração. O momento viral Nicolas então se aproximou mais do microfone e, com um tom calmo mas firme, disse as palavras que em poucas horas se tornariam um dos trechos mais compartilhados da história recente da Câmara. Deputada Fernanda, a senhora zombou da minha presença nas redes sociais, sugerindo que isso me desqualifica para discutir políticas educacionais. Permita-me responder com uma reflexão. Talvez o problema não seja eu estar demais nas redes, mas alguns de nós estarmos de menos nas escolas reais. O plenário reagiu instantaneamente. Aplausos irromperam de diferentes setores. O presidente bateu o martelo pedindo ordem, mas a reação já estava desencadeada. Enquanto debatemos aqui com ar-condicionado e cafezinho, professores como Dona Conceição enfrentam salas superlotadas, falta de material e salários indignos. E sabe o que é mais irônico? Muitos desses professores me enviam mensagens pelas mesmas redes sociais que a senhora despreza, compartilhando suas realidades que raramente chegam a este plenário. A câmera mostrou brevemente Fernanda Melchiona, que agora tinha uma expressão séria e tomava notas rapidamente. Então sim, continuarei fazendo vídeos, continuarei traduzindo os debates desta casa em linguagem acessível,
e, principalmente, continuarei levando a voz daqueles que raramente são ouvidos para dentro deste plenário. Porque política não deveria ser sobre nós, políticos, deveria ser sobre as pessoas que representamos. Nicolas então levantou um documento final. Concluo apresentando estas 50.000 assinaturas de professores da rede pública que apoiam esta proposta. Não por ideologia, mas por acreditarem que ela representa um passo concreto na direção certa. Ele olhou diretamente para as câmeras. E a qualquer brasileiro que esteja assistindo, esta casa é sua. Estes debates são seus. E a educação do nosso país pertence a todos nós, não apenas a especialistas ou políticos. Vamos construí-la juntos. A reação nacional. Enquanto Nicolas retornava ao seu assento sob aplausos controlados, as redes sociais já explodiam com trechos de seu discurso. O momento em que ele disse: "Talvez o problema não seja eu estar demais nas redes, mas alguns de nós estarmos de menos nas escolas reais", foi compartilhado milhões de vezes em questão de horas. Programas de televisão interromperam suas programações regulares para mostrar os momentos mais impactantes do debate. Comentaristas políticos de diferentes espectros ideológicos analisavam o que muitos já chamavam de ponto de virada na discussão sobre políticas educacionais no Brasil. "O que vimos hoje foi mais que um embate parlamentar", comentou uma renomada educadora em um canal nacional. "Foi o confronto entre duas visões de como políticas públicas devem ser construídas, de cima para baixo ou a partir das bases." Nas horas seguintes, o vídeo completo do debate ultrapassou 10 milhões de visualizações em diferentes plataformas. A hashtag #EuNaNicolas nas escolas se tornou o assunto mais comentado no país, com milhares de professores compartilhando suas próprias experiências e opiniões sobre a proposta em discussão. O desdobramento inesperado. Na manhã seguinte, quando o debate deveria ser retomado, algo surpreendente aconteceu. Fernanda Melchiona pediu a palavra logo no início da sessão. "Senhor presidente, colegas deputados, após o intenso debate de ontem e principalmente após uma noite de reflexão e conversas com educadores que me procuraram, gostaria de fazer um pronunciamento." O plenário, antes agitado, caiu em silêncio absoluto. As câmeras focaram no rosto da deputada, que parecia ter dormido pouco. Ontem, concentrei minhas críticas na forma de comunicação do deputado Nicolas, subestimando o conteúdo de sua proposta e, principalmente, o método de construção da mesma. Murmúrios de surpresa percorreram o ambiente. Ninguém esperava aquelas palavras. Após a sessão, fui procurada por diversos professores da rede pública, alguns que conheço há anos, que me relataram suas participações no processo de elaboração da proposta. Eles confirmaram o que o deputado Nicolas e Dona Conceição afirmaram ontem. Fernanda respirou fundo antes de continuar. Como parlamentar e, principalmente, como defensora da educação pública, seria irresponsável da minha parte não reconhecer quando uma proposta, mesmo vinda de um espectro político diferente do meu, incorpora demandas legítimas dos profissionais da educação. A câmera mostrou rapidamente o rosto de Nicolas, que observava atentamente, sem qualquer expressão de triunfalismo. Isto não significa que concordo com todos os pontos da proposta. Ainda tenho sérias reservas sobre alguns aspectos específicos que continuarei a debater, mas reconheço a legitimidade do processo de construção coletiva que a originou. A proposta de diálogo Fernanda, então, surpreendeu a todos com seu próximo movimento. Por isso, senhor presidente, solicito a formação de uma comissão especial multipartidária para aprimorar esta proposta, incorporando contribuições de todos os espectros políticos, mas mantendo seu espírito original de valorização do protagonismo dos educadores. O burburinho no plenário aumentou. O presidente teve que pedir ordem repetidas vezes. "E se o deputado Nicolas concordar", continuou Fernanda, olhando diretamente para ele, "gostaria de propor que trabalhemos juntos nesta comissão, demonstrando que, quando o tema é educação, podemos superar nossas diferenças ideológicas em prol de um objetivo comum." A câmera capturou o momento exato em que Nicolas, visivelmente surpreso, assentiu respeitosamente. Finalmente,
concluiu Fernanda. Gostaria de me desculpar publicamente com o deputado Nicolas pelas críticas pessoais feitas ontem. Discordar de ideias é parte essencial da democracia, mas devemos manter o debate no campo das propostas, não dos ataques pessoais. Quando Fernanda retornou ao seu assento, foi a vez de Nicolas pedir a palavra. Senhor presidente, aceito com humildade e respeito a proposta da deputada Fernanda. Este é exatamente o tipo de política que defendo, aquela em que o bem comum se sobrepõe às disputas partidárias. Ele então se dirigiu diretamente à deputada. Deputada Fernanda, sua atitude hoje demonstra grandeza e compromisso genuíno com a educação brasileira. Será uma honra trabalharmos juntos, respeitando nossas diferenças, mas unidos pelo objetivo de transformar a realidade de nossas escolas. O impacto transformador, nos dias seguintes, o inusitado desdobramento do debate, tornou-se um case de estudo político. A imagem dos dois deputados originalmente antagonistas, trabalhando lado a lado na comissão especial, circulou amplamente na mídia nacional. A comissão multipartidária, que inicialmente seria composta por 12 membros, acabou recebendo solicitações de participação de 47 deputados de diferentes partidos. O presidente da Câmara, reconhecendo a relevância histórica do momento, autorizou a ampliação excepcional. Mais significativo ainda foi o engajamento popular. Um portal criado para receber contribuições cidadãs, a proposta, registrou mais de 1 milhão de acessos em sua primeira semana. Professores, pais, alunos e especialistas enviaram milhares de sugestões que eram analisadas diariamente pela comissão. O que estamos presenciando, comentou um cientista político em uma entrevista, é um raro momento em que a polarização dá lugar ao diálogo construtivo. E o mais interessante é que tudo começou com um confronto que, inicialmente, parecia apenas aprofundar as divisões. O legado duradouro 6 meses após o embate inicial, a versão final da PEC da Renovação Educacional foi aprovada com ampla maioria na Câmara e posteriormente no Senado. A proposta, que agora carregava contribuições de diferentes correntes políticas, foi celebrada como um dos raros consensos nacionais em tempos de polarização. Em uma cerimônia simbólica de sanção da emenda constitucional, Nicolas Ferreira e Fernanda Melchiona foram convidados a discursar juntos. As palavras de Nicolas refletiram o sentimento de muitos brasileiros. O que aprendemos nestes meses vai muito além de uma reforma educacional. Aprendemos que é possível construir pontes onde antes só víamos muros. Que é possível ouvir genuinamente quem pensa diferente. E, principalmente, que quando colocamos as pessoas reais, professores, alunos, famílias, no centro do debate político, algo extraordinário acontece. Recordamos por que estamos aqui. Fernanda, por sua vez, concluiu com uma reflexão que se tornaria emblemática. Há 6 meses, zombei do deputado Nicolas por sua forma de comunicação. Hoje, reconheço que foi justamente essa comunicação direta que trouxe para o debate vozes que raramente chegam a Brasília. Nossa divergência inicial e subsequente colaboração provam algo essencial. A democracia não é a ausência de conflito, mas a capacidade de transformar conflitos em construções coletivas. O episódio que começou com uma provocação e quase descambou para mais um capítulo da polarização política brasileira, acabou entrando para a história como um ponto de inflexão. Nas escolas brasileiras, o debate entre Nicolas e Fernanda passou a ser estudado como exemplo de como o confronto democrático pode, quando conduzido com respeito e abertura, levar a sínteses superiores às posições originais. E nas redes sociais, onde tudo começou e terminou, um comentário de um professor do interior do país resumiu o sentimento nacional. Pela primeira vez em muitos anos, não me sinto apenas objeto de políticas educacionais, mas protagonista delas. Se isso não é revolução, não sei o que seria. O legado mais duradouro, porém, foi o método. O modelo Nicolas Fernanda, como ficou conhecido, de construção coletiva de políticas públicas com participação direta dos afetados, passou a ser replicado em outras áreas, da saúde à segurança pública.
um símbolo de como, às vezes, das mais improváveis controvérsias, podem nascer as mais profundas transformações. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.